Ken começou. Eu sou mais forte que você, e portanto você deveria facilmente aceitar a morte em minhas mãos. Ken disse quando Simon morreu. Quando Ken limpou a masmorra e saiu, 2 carros e um homem estavam na frente dele. O homem entregou-lhe um walkie-talkie com as palavras que estavam esperando por ele, e a voz de Owen foi ouvida no walkie-talkie, que não conseguia acreditar que havia derrotado Simon. Owen disse que Ken não iria falar bobagem sobre não saber quem ele matou. E Ken perguntou se havia algum problema porque ele matou o cão de guarda da Guilda do Messias. Para isso, Owen disse que pessoalmente não teve nenhum problema com isso, mas não achava que Ken iria causar tantos problemas, porque a princípio decidiu que Ken era apenas um comprador excêntrico. Ele continuou dizendo que eles estavam interessados no que ele faria a seguir. Então sugeriu que se encontrassem quando ele chegasse de Kaesong para discutir o assunto. Esse é um assunto importante que deveria ser discutido ao vivo, é um passo sério. Owen decidiu se encontrar com Ken, o que significa que passou a confiar nele. Ken respondeu que estava feliz com tudo, e não via motivo para recusar esta oferta, e que se quiser falar com ele sobre a destruição do Messias, então ele está com eles. Eu pessoalmente gosto desta aliança. Vamos ver o que acontece a seguir. De manhã cedo, lhe chegou a OS Armários, parecendo muito triste. Abrindo a caixa, ela viu uma fotografia que estava guardada ali. Na fotografia ela estava com alguma pessoa. Mas sem aguentar a dor, ela fechou o armário e começou a sair. Nos mostraram uma pequena parte do passado de Lee. Houve uma batalha na masmorra e quando os jogadores ouviram o sinal para recuar, começaram a fugir. Enquanto todos os jogadores fugiam, o cara seguiu em frente. Claro que essa pessoa era Locke. Locke usou uma máscara de estrangeiro e agradeceu a OS de mais jogadores. O anel de Lancelot que Ken tirou de Simon estava brilhando no dedo de Locke. Pediu que Ken quisesse que ele pegasse aquela coisa em chamas. Ken começou a provocá-lo novamente, perguntando se ele estava tão inseguro a ponto de ter medo de se queimar por ter um corpo assim. E Locke, é claro, começou a dizer que não estava com medo, mas simplesmente preocupado se eles seriam capazes de executar o plano em princípio. Então Ken lhe disse que deveria esperar 5 segundos para que ela permanecesse imobilizada. Ele cuidaria do resto. Após essas palavras, ele jogou os anéis nele e disse-lhe para colocá-los, por precaução. Locke agradeceu em dúvida e disse que respeitava suas preferências. Parece que esse idiota pensou que Ken havia lhe pedido em casamento. Ken disse para ele deixar de ser bobo e que era o anel de Lancelot. Ele protege o usuário de quase tudo exceto queimaduras. E Locke perguntou para que serviria se não pudesse proteger contra queimaduras simples. Ele respondeu que se as chamas da raposa de fogo tivessem efeitos negativos sobre ele, o anel salvaria sua vida, e que nas masmorras de nível A, tais riscos eram inevitáveis. Locke estava pensando em como prometeu comprar tanta comida quanto quisesse se conseguisse segurar a raposa de fogo por 5 segundos. Sua vida estava em questão, e ele estava pensando em comida. Com esses pensamentos heróicos, ele correu direto para a raposa de fogo. Ele agarrou a raposa pelo pescoço e a segurou. Alguns momentos depois, o fogo estourou. Uma imagem terrível. E ele ainda precisa ficar assim por 5 segundos. As chamas da raposa de fogo lhe conferem a maldição das trevas, e Locke fica cego. O anel de Lancelot ativa poderoso resistência à maldição das trevas. Locke pensou que teria sucesso de qualquer maneira e comeria até que sua carteira ficasse vazia. Ken avançou com uma arma de sangue. Com ela ele pode criar uma arma usando seu sangue. Owen estava lendo seu jornal em seu escritório. A masmorra Rank, a mais raposa de fogo, foi para a Guilda do Messias. Ele pensou que se a Guilda do Messias adquirisse o tesouro do Japão, então eles teriam algo para chantagear outros países. Desde a aparição de Ken com a máscara americana, as ações da Guilda missionária tornaram-se mais agressivas. É provável que eles tenham em mãos não apenas o Japão. Enquanto ele pensava sobre isso, Lee entrou no escritório. Owen percebeu que seus sapatos estavam cobertos de lama. Ela sentou-se à sua mesa e disse que agora estava apresentando o relatório que Owen lhe perguntou. E Owen foi até o calendário. Owen disse que o horário de trabalho ainda não começou, então ela pode ir com calma. Hoje é dia 8 do seu aniversário. Ele entendeu onde ela foi hoje. Que bom que ele marcou o aniversário dela na agenda dele. Ele alegremente pensou que precisava comprar algo para ela e ofereceu bife no almoço hoje. Ela imediatamente perguntou se ele recebeu algum tipo de cupom grátis ou algo mais. Lee o conhece bem, mas ele não ficou particularmente feliz com o comentário dela. Aeroporto da Coreia. Locke e Ken saíram do prédio, e Locke pensou que se Ken não tivesse lhe emprestado o anel, ele já estaria morto. Locke não tinha ideia de que as chamas de uma raposa de fogo causariam tantos danos, mas Ken calculou tudo e veio preparado. Ele já pensava que tinha começado a alcançá-lo, mas na verdade ainda tinha um longo caminho a percorrer.
Ken o puxou dizendo que eles iriam se separar aqui, mas Locke o parou com um olhar sério e disse que ele tinha que cumprir sua promessa antes de partir. Locke disse que se segurasse a raposa por 5 segundos, compraria para ela tanta comida quanto quisesse. Ken disse que só poderia durar 4,9 segundos para ser exato. Que trapaceiro. Isso irritou Locke e ele começou a gritar que Ken não poderia brincar tão sujo com a sagrada estaca de comida. Ele correu atrás dele, chamando-o de bandido, e que durou mais do que Ken pensava, mas Ken continuou repetindo cerca de 4,9 segundos. No dia seguinte, Vincent estava sentado lendo sobre os americanos que derrotaram a Raposa de Fogo, e disse que, a princípio, achou que era apenas um idiota por aí, mas agora ficou impressionado. Largando o jornal, Vincent perguntou a Ken o que ele pensava dele, e ele simplesmente concordou. De repente, a secretária Kim entrou no escritório e disse que precisava lhe contar uma coisa. Mas quando ela viu Ken, ela disse que, como ele tinha uma visita, ela poderia contar a ele mais tarde. Vincent disse que ela poderia contar tudo a ele agora e perguntou o que aconteceu. Ela revelou que John George, a quem eles estavam tentando recrutar, havia se juntado à guilda do Messias. Parecia que o Messias havia passado por eles devido à crescente influência de John na Europa. E Ken nessa época pensou ter se lembrado de que eles começaram a trabalhar juntos muito mais tarde. Se o assassinato de Simon poderia ter avançado a cadeia de eventos, ele decidiu que precisava entender a situação e ajustar o plano. Vincent disse que queria usar John George para manter o Messias sob controle. Mas agora ele se tornou uma ameaça para eles. Ofuscado pela notícia, ele decidiu bolar um plano B. E então Ken perguntou calmamente o que ele acabara de dizer sobre aqueles americanos. Vincent disse que seria ótimo recrutá-los, mas eles não têm nenhuma informação sobre ele. O secretário Kim disse que há rumores de que recentemente eles têm aparecido com frequência no mercado negro para adquirir a habilidade Skeleton Knight. Vincent disse que esta é uma habilidade bastante rara, o que significa que ele está tentando encontrar o esqueleto. O cavaleiro repetiu Vincent. E então ele decidiu que parecia que tudo poderia acabar sendo muito mais indulgente do que ele pensava. No edifício do Messias, Paula abordou Leigh e disse-lhe que Simon estava morto. Ela está claramente nervosa em dizer a ele que não apenas Simon está morto, mas também seus subordinados. Leigh perguntou sobre a base e ela respondeu que a base foi destruída em Kaesong sem deixar vestígios. Ele se virou e perguntou quem era esse temerário que decidiu provocá-los dessa forma. Paula literalmente treme de medo ao revelar que eles têm informações de que um dos homens de Vincent foi localizado em Kaesong com um nome falso. Pode ser difícil de acreditar, mas ela acredita que foram as forças de Vincent que deram o primeiro passo. Ela parece uma excelente aluna que tirou D pela primeira vez quando Leigh perguntou como ela reagiu. Paula disse que se ele se referia a Vincent, então ela já havia feito alguma coisa. Em breve, sua tentativa imprudente de manter a guilda do Messias sob controle o levará à morte. Paula disse que recrutou esse homem para ficar de olho nos americanos. Um jogador que mostra ambição ao espalhar as suas forças por toda a Europa. Seu patrono é o mensageiro do submundo, e sua principal habilidade é um guerreiro esqueleto. Aparentemente é capaz de produzir inúmeros guerreiros esqueletos, o suficiente para criar um exército. E não importa quão forte seja o inimigo, provavelmente ninguém será capaz de resistir a tal exército. Os jogadores que testemunharam seu poder superior o chamam de Rei dos Imortais. Apareceu John George, o mesmo herói de que Ken falou anteriormente. Ele parece mais jovem do que eu esperava e se parece um pouco com Ken. Decidiram que ao invés do misterioso americano seria mais fácil lidar com John George, já que ele não esconde suas intenções. Embora este jogador tenha dito ao repórter que ele era amigável com sua guilda, por causa dessa pessoa eles sofreram perdas muito graves. Quando ela disse que usariam John George para ficar de olho neles, só para garantir, Leigh colocou a mão no ombro dela e ela parecia que ele a havia matado. Leigh disse que ela estava certa. Quanto maior o desejo deles, mais fácil será lidar com eles. Ele parece assustador. Leigh disse que gosta do nome Rei dos Imortais, mas não parece estar feliz com isso. Ele então se virou e se dirigiu para a saída, dizendo que estava lhe dando uma última chance. Ela parece ter mais medo dele do que de qualquer outra pessoa. Será interessante observar esses dois no futuro. Vincent entrou no carro após negociar com a guilda estrangeira, mas parecia pensativo. E Kim perguntou se as negociações haviam falhado. Mas ele disse que as negociações estavam bem. Esses caras do exterior já queriam entrar no mercado coreano há muito tempo, mas sendo rivais do Messias, seu orgulho não lhes permitia se curvar a isso. Então, um acordo era a melhor opção para eles. Kim disse que a parceria com uma das 5 maiores guildas do mundo parecia uma grande oportunidade para manter a guilda do Messias sob controle. Ela perguntou se algo o estava incomodando. Vincent concordou. Ele estava preocupado que o queijo grátis só viesse na ratoeira. Ele pensava que as pessoas que te tratam favoravelmente provavelmente